Olá, meu nome é Adelson Taide, sou aluno da Engenharia Elétrica, meu grupo é formado por mim e Matheus dos Santos Ferreira. Eu vou dar início à apresentação do meu projeto com Arduino. Esse trabalho surgiu do interesse em automatizar e controlar sistemas de irrigação, visando a melhoria e redução do consumo do recurso natural e também da disposição da mão de obra para controlar tal sistema. Surge a ideia de desenvolver um sistema capaz de reduzir o consumo de água destinada à agricultura, assim como melhorar a utilização do mesmo. Para tal desenvolvimento, é construído um sistema que utiliza como ferramenta de medição da umidade do solo um sensor que, interligado a um sistema microcontrolado, atua e controla todo o sistema de irrigação. Problematização. No Brasil, o setor que mais consome água potável é a agricultura e também o que mais desperdiça. Segundo estimativas do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a agropecuária usa 70% da água no país e metade dessa quantidade é jogada fora. Ainda segundo a FAO, estima-se que, se o meio rural diminuir apenas 10% do que consome, seria suficiente para abastecer 2 vezes a população mundial. Dentre os motivos para qual tanta água é desperdiçada está a irrigação mal executada e a falta de controle do uso da água. Baseando-se nisso, esperamos que nosso projeto possa ser aprimorado para diminuir o gasto excessivo de água, inicialmente para pequenos agricultores e hortas caseiras. Nosso objetivo: o tempo está cada vez mais curto em nossa sociedade, está se tornando mais complicado manter uma horta dentro de uma casa, já que é necessário ter a manutenção e principalmente o cuidado com a parte de irrigação, pois é preciso manter o solo úmido para o bom desenvolvimento delas, e esse é o principal e crucial motivo para a importância da automatização de irrigação. Economia de tempo, facilitação de manutenção das plantas e, além disso, o controle de gasto de água. Apesar de já existirem sistemas de irrigações prontos para a venda, o desenvolvimento do nosso projeto pretende cooperar não só para incentivar a alimentação orgânica, mas também tornando esse sistema mais acessível para aqueles que são os principais atingidos com a grande seca. O principal fator do trabalho é poder controlar a água através de sensor, trazendo uma economia maior. Vamos à metodologia. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado um controle de irrigação inteligente, que através de sensor de 2 trilhas metalizadas detecta a falta de umidade do solo, acionando assim a válvula solenoide através de um relé, permitindo a passagem de água até o solo. Vocês podem ver, o armazenamento da água é feito pela captação da água da chuva utilizando calhas instaladas em telhados, sendo direcionados por meio de canos de PVC até uma cisterna onde ficará armazenada, fechada e protegida. A caixa é onde permanecerá o circuito em questão, sendo a peça fundamental do projeto. É lá onde estará o Arduino, relé, LED e conectores, os fios jumpers. Para alimentar todo o circuito será utilizada uma fonte de 5 volts, onde o cabo passará ao longo do eletroduto, acoplado logo abaixo da caixa, conectando a uma rede AC de 220 volts. As conexões para a ativação da válvula solenoide será interligada da seguinte modo: a fase, interligada ao terminal C comum do relé, o neutro estará conectado à rede interligada a um dos polos da válvula e o retorno estará conectado ao terminal normal aberto do relé interligado a outro polo da válvula, permitindo assim a passagem de corrente e acionamento da carga caso o relé apresente nível lógico alto. O sensor de umidade é um dispositivo que tem a função de detectar e responder com eficiência se o solo onde inserido apresenta ou não taxas aceitáveis pré-definidas na programação. Caso o sensor detecte pouca umidade no solo, a válvula consequentemente é acionada por meio do relé, fazendo com que a água flua pelas mangueiras até o solo. Caso o sensor detecte a presença de altas taxas de umidade no solo, a válvula imediatamente fechará impedindo a passagem da água.
O sensor contém duas partes. A primeira possui as trilhas metalizadas inseridas ao solo e o drive, no qual se encontra na caixa metálica. O drive possui duas conexões nas duas trilhas e posteriormente 3 entradas ao Arduino. Meu nome é Matheus e hoje falarei do circuito e da programação em si do nosso projeto, explicando com detalhes como transferimos a ideia conceitual do projeto para a realidade. No desenvolvimento do projeto, bolamos um circuito de sistema de controle de irrigação inteligente por meio da plataforma Arduino. O Arduino Uno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, projetada com um microcontrolador ATml AVR com suporte de entrada e saída embutido, em que pode ser facilmente conectado a um computador e programada via IDE, utilizando uma linguagem baseada em C e C++, onde, através da plataforma, podemos programá-lo e realizar testes para encontrar eventuais erros e transferir o programa para o dispositivo. Na figura abaixo, temos a IDE, onde é feito o carregamento do código com o link do site oficial do Arduino, para você fazer o download da IDE gratuitamente. Além do Arduino Uno, que utilizaremos nesse projeto, precisamos de outros materiais para compor o circuito, como o relé de 5 volts com um canal de acionamento em nível alto, o sensor de umidade FC28, onde temos o módulo e o sensor FC28, temos a válvula solenoide de 120 volts, suportando a uma pressão de 0,2 a 8 kg força centímetros cúbicos, com uma vazão mínima de 7 litros por minuto a 40 litros por minuto, suportando também a uma temperatura máxima do líquido de 60 graus. Temos o LED RGB, a protoboard, cabos jumpers macho-fêmea para fazer as conexões elétricas entre os componentes do circuito, a fonte 5 para alimentar o Arduino e o circuito, o cabo USB para carregar a programação da IDE ao Arduino Uno e, por fim, 3 resistores de 120 ohms. Já no slide seguinte, obtemos o circuito já na forma montada, implementando todos os componentes que citei anteriormente. Nesse circuito, temos o Arduino conectado a uma fonte externa de 5 volts, fornecendo energia para alimentar tanto o Arduino quanto o circuito como um todo. Temos o sensor FC28, no qual é composto por duas partes. A primeira parte é o sensor propriamente dito, onde fica fincado no solo, conectado aos dois terminais positivo e negativo de um pequeno módulo contendo um chip comparador LM393, que vai ler os dados que vêm do sensor e enviá-los para o microcontrolador, através de 4 pinos, onde 2 dos 4 pinos é destinados ao VCC e GND do Arduino, e o restante é destinado à saída analógica e digital. Optamos pela saída analógica, pois possibilita um melhor monitoramento com maior precisão, ao contrário da saída digital, que são representadas por 0 e 1, dependendo da umidade, sendo assim menos preciso. A saída analógica do módulo ficará interligada no pino 5 de entrada analógica do Arduino, possibilitando ao Arduino ler e interpretar os dados de acordo com a programação carregada nele. Com base na programação, o Arduino enviará comandos de acionamento através da porta digital de saída. O LED RGB terá 3 pinos interligados a 3 portas de saída do Arduino, sendo o pino Red do LED vermelho conectado à porta digital 6 do Arduino, o pino Green conectado à porta 5 e o Blue conectado à porta 4 do Arduino. E o último pino, o GND, que estará interligado ao GND do Arduino, sendo por meio dessas portas digitais que o Arduino ativará ou não a cor pré-determinada na programação, a partir dos dados obtidos do sensor. Já o relé, que possui 3 pinos, sendo 2 destinados ao VCC e o GND do Arduino, o outro pino é conectado à porta lógica do Arduino, permitindo a autonomia do Arduino de fechar ou abrir o circuito, conectado à rede 220. Além disso, o relé possui outros 3 contatos, o normal fechado, o comum e o normal aberto.
O comum, representado pelo terminal C, estará interligado à fase da fonte alternada e o normal aberto, representado pelo terminal NO, conectado ao retorno, onde, dependendo do nível lógico em que o relé estiver recebendo do Arduino, se for nível lógico alto, 5 volts, o relé fará o chaveamento conectando a fase ao retorno e permitindo assim a passagem da corrente e o acionamento da válvula, fazendo com que a água flua até o solo. Já no slide seguinte, temos a esquematização do circuito de forma resumida, onde o sensor de umidade higrômetro capta e detecta as variações de umidade do solo inserido e a partir daí esses dados são enviados a uma das portas analógicas do Arduino, onde, por meio da programação carregada no Arduino, os dados são calculados e interpretados seguindo apenas uma lógica. E a partir dessa lógica é enviado níveis lógicos alto ou baixo por meio das portas digitais de saída do Arduino, acionando a carga. Se os níveis de umidade forem relativamente baixos, o LED apresentará a cor vermelha e o monitor serial exibirá valores percentuais entre 0 a 40%. E o relé receberá níveis lógicos alto da porta do Arduino e sucessivamente o acionamento da válvula, permitindo assim a passagem da água. Já com o solo úmido, o sensor higrômetro captará a umidade e enviará os dados para o Arduino, logo interpretando os dados por meio da programação. E a partir disso, o LED apresentará a cor azul, indicando altas taxas de umidade, e verde para umidade mediana. O monitor serial exibirá os valores entre 41% a 100% e o LED receberá nível lógico baixo, por meio das portas de saída do Arduino, fechando assim a válvula e impedindo a passagem da água. No slide seguinte, temos a estrutura do código que foi carregado no Arduino, que se baseia no seguinte modo: a parte global do código, que se encontra antes da função setup, que é basicamente a região onde declaramos o protótipo da função, que irá executar o comando a partir de um parâmetro, e já a inicialização da variável é onde declaramos uma variável no qual irá servir para indicar o número do pino do Arduino. Já a função setup executa uma outra função chamada pmode, onde é a partir dessa função que podemos definir se os pinos declarados na parte global configuram um estado de entrada ou saída do Arduino. Depois de inicializar a função setup, é chamada outra função, a loop, onde ela é chamada repetidamente até o Arduino ser desligado, fazendo com que seja atribuído repetidamente os valores captados pelo sensor de umidade a uma variável, e assim chamando uma função usando essa variável como parâmetro repetidamente, obtendo assim amostras em tempo real e o acionamento dos componentes do circuito em tempo real. Já a função que definimos no protótipo é chamada várias vezes por meio de um parâmetro na função loop. É a partir desse parâmetro que a função interpretará os dados por meio de fluxo de execuções usando if-else. Se o valor do parâmetro for verdadeiro ou falso, é enviado nível lógico alto ou baixo, podendo ser por meio de uma única porta de saída ou várias, declaradas na parte global do código. Já no slide seguinte, temos o código na forma completa carregado no Arduino. Temos a declaração do protótipo da função monitorar umidade, no qual irá receber um parâmetro sinal do tipo flutuante. E logo abaixo temos as variáveis globais, sendo essa variável sensor umidade do tipo inteiro, representado a porta analógica 5 do Arduino, onde é atribuído os valores de leituras do sensor de umidade, e logo abaixo temos as três variáveis que representam as três portas digitais do Arduino, todas do tipo inteiro, sendo a porta 4 representando a variável vermelho responsável por ativar a cor vermelha do LED, a variável azul representando a porta digital 6 do Arduino, responsável por exibir a cor azul do LED, e a variável verde, responsável por exibir a cor verde do LED, representando a porta 5. Logo abaixo, temos a variável ativar válvula, do tipo int, responsável por ativar a válvula solenoide por meio da porta 11 do Arduino, e dentro da função setup, temos o serial begin 9600, responsável por inicializar o monitor serial da IDE. A função pmode
contendo todas as variáveis globais representadas por portas digitais, configurando todos os pinos para se comportar como um pino output de saída, e vale lembrar que essa função setup é executada somente uma única vez. Bom, dentro da função loop, iremos realizar a leitura do nosso sensor de umidade através da porta analógica 5 do Arduino, representada pela variável sensor. Esta leitura é feita através da função AnalogRead, onde a função basicamente retorna um valor numérico entre 0 e 1023, representando valores entre 0 a 5 volts lidos no sensor de umidade, sendo esses valores atribuídos a uma variável sinal de umidade. E agora vamos chamar a função monitorar, declarada na parte global do código, utilizando a variável sinal de umidade como parâmetro. A partir daí, dentro da função monitorar umidade, vamos converter o valor analógico do parâmetro em porcentagem, incluindo a biblioteca math, utilizando a função map, que permite efetuar o mapeamento de um intervalo numérico em outro intervalo desejado. Desse modo, temos o valor do parâmetro sinal, o valor mínimo que esse parâmetro pode ter, 0, o valor máximo que o sensor pode ler, 1023, vindo da função AnalogRead, convertidos no intervalo de 0 a 100. Sendo assim, a função retorna o valor do parâmetro, já convertido dentro do intervalo de 0 a 100, atribuindo o valor convertido à variável umidade, do tipo int. Logo abaixo, vamos exibir esse valor convertido no monitor serial, utilizando o serial print e o serial println, exibindo o nome umidade, seguido pelo valor que contém na variável umidade e o caractere de porcentagem, pulando no final uma linha. Usando a mesma variável umidade, iremos comparar se os níveis lidos pelo sensor são ou não aceitáveis utilizando a condição if e else. O pino vermelho receberá um nível lógico baixo se o valor que contém na variável umidade for superior a 40% de umidade, então acenda o LED azul quando a umidade for superior a 60% ou não acenda. E aqui temos algo semelhante, onde o LED verde só acenderá se a umidade for inferior a 60%. No caso, se obtermos um valor de 50% de umidade, somente o LED verde acenderia. Se a umidade apresentar uma taxa de 80%, o LED azul acenderia recebendo um nível lógico alto. Sendo ambas hipóteses, garante o desligamento da válvula solenoide, desde que o valor não seja inferior a 40%. Mas, se o valor da variável umidade for inferior a 1%, o LED vermelho acenderá, indicando uma baixa umidade do ar, os outros pinos azul e verde estarão desligados e, consequentemente, a válvula será acionada, pois é enviado nível lógico alto na porta 11, acionando o relé. A válvula será acionada, pois é enviada nível lógico alto na porta 11, acionando o relé. Com o acionamento da válvula, o serial print indicará que o solo está em um processo de irrigação. Infinitamente, dentro de um intervalo de 1 segundo, é obtida uma amostra de umidade do solo, e sucessivamente é chamada a função. Por meio dela, podemos ver que a função é responsável por receber e interpretar os dados obtidos do parâmetro, e logo é enviado no nível lógico alto ou baixo nas portas digitais do Arduino. Agora, vamos ver na prática como será o comportamento. Agora, já na plataforma Tinkercad, vamos simular o circuito na vida real. Note que existem alguns componentes que não são parecidos com o que foi citado anteriormente, mas a gente substituiu por conta do Tinkercad não ter esses componentes aqui disponível no menu. A gente substituiu a fonte de 220 volts por uma bateria de 9 volts, a válvula solenoide por um motor, o relé por um transistor e um sensor por um potenciômetro. Note que as conexões são idênticas aqui. A gente tem a fonte da tensão de 220 conectada em um dos polos da válvula solenoide. Temos a fase da fonte de 220 conectado a uma das portas do relé e o relé conectado através do retorno até o outro polo da válvula solenoide,
onde é a partir daqui que o Arduino vai fechar ou abrir o relé. Já no potenciômetro, essas duas pernas aqui é conectada ao possível negativo do Arduino e a terceira perna é conectada à porta analógica, onde vai ser enviados os dados obtidos aqui pelo sensor até o Arduino. Agora vamos iniciar a simulação. Note que eu variei aqui o potenciômetro e coloquei no máximo. Isso significa para o sensor estar captando umidade alta, fazendo assim o não acionamento da válvula. Note que quando eu vario o potenciômetro entre 60% a 40%, o LED apresentará uma cor verde indicando média umidade, e quando eu vario o potenciômetro para abaixo dos 40%, é indicado o LED como vermelho, como se a umidade do solo estivesse baixa, e assim garantindo o acionamento do motor. Podemos ver aqui no monitor serial, quando o LED está vermelho, ele entra no processo de irrigação, como aqui está dizendo no monitor serial, e o motor permanece ligado. A partir do momento quando o sensor detecta uma umidade alta, eu vario o potenciômetro e a partir daí o motor para e o LED apresentará uma taxa aceitável de umidade. Pode-se concluir que nos slides anteriores, juntamente com os testes que acabei de realizar por meio da plataforma Tinkercad, foi possível observar a capacidade do sensor em detectar as taxas de variação de umidade do solo, a capacidade de processamento do Arduino e a comunicação entre todos os componentes utilizados no protótipo, economizando assim tempo e deixando mais simples o trabalho, podendo ser até mesmo comercializado posteriormente. Por fim, pode-se afirmar que este trabalho atende aos objetivos estabelecidos ainda na fase de projeto. E é isso, e muito obrigado por assistir esse vídeo.